sentados nessa mesa colorida, recheada de brinquedos, lá da Brincar. Aqui com a gente a Camila, bem-vinda Camila. Hoje também temos a Maria Paula, que é psicóloga infantil. E o tema de hoje é criança deve ser criança. Bom, eu disse para Camila quando eu cheguei, né, que hoje o tema tá maravilhoso, que tudo que a gente vai conversar aqui, esses brinquedos realmente fazem parte daquilo que toda criança deve viver, deve brincar, né? Bom, Camila, eu queria começar aqui perguntando para você, dessa loucura da nossa vida adulta, dos pais, sempre muito agitado, a gente pensando que o filho tem que estar inserido sempre em alguma atividade, é no inglês, é na natação, é no judô, fora o colégio. A criança acaba que fica até cansada. E no final das contas, quando chega em casa, aquela hora de brincar de fato, né, com o pai, com a mãe, a gente já está também tão cansado. Mas Camila, me conta de fato como que isso está impactando na vida dessas crianças. Então, Raquel, na Brincar, né, nós sempre trazemos o conceito da brincadeira sempre presente na rotina, na vida das crianças, para que ela brinque e estude de uma forma lúdica, né? Que a rotina do dia a dia dela, apesar das tarefas que lhes são impostas, seja feita de forma lúdica, buscando sempre com que a criança aproveite e tenha uma boa qualidade de vida durante a infância, sem tanta sobrecarga de atividades. Perfeito. Doutora Maria Paula, que é psicóloga infantil, com certeza você deve receber uma demanda aí, tanto das crianças e também dos pais. Me diga quais são os perigos realmente de deixar a criança exposta a tantas atividades durante o dia? Então, Raquel, na realidade o que a gente vê nos dias de hoje, como você estava falando, são as crianças imersas em muitas atividades. E o que é que a gente vê hoje? Né? Tem um estudo muito interessante da Finlândia, que é um país com desenvolvimento educacional, que a gente vê que hoje é referência mundial. E nesse estudo, eles dizem que a criança, quanto mais atividades ela está inserida, isso na realidade tem sido prejudicial para aquela criança. No sentido de que a gente vê um aumento na desatenção, um aumento de ansiedade, estresse, problemas para dormir. Então, isso tudo vai acarretar um prejuízo para a criança. Então, vem numa contramão do que a gente pensa, né? Assim, a gente pensa que vai ser muito benéfico para aquela criança, quando na realidade isso tem cansado muito as nossas crianças. Camila, você acha que isso tudo gera uma precocidade de uma adultização infantil? As crianças perdem um pouco desse contato realmente de brincar e tudo? O que você acha? Eu acredito que a gente termina acelerando processos, né? Os processos são acelerados, são apresentados cada vez mais cedo a essas crianças atividades com cobranças, esquecendo um pouco o lúdico, né? Então, quando a gente, por exemplo, traz alguns brinquedos, você tem a obrigação da tarefa, mas a obrigação da tarefa vem com materiais lúdicos, de alfabeto, de letras, coloridos, trazendo sempre a ludicidade. Eu tenho uma obrigação do banho. Temos brinquedos de banho, tinturas de banho, para transformar aquele momento num momento lúdico. E temos a hora da refeição, é obrigatório, temos brinquedos lúdicos que pode transformar aquele momento num momento prazeroso para toda a família. E Camila, o que eu vejo também além de ser esses momentos obrigatórios que a gente tem, acaba que é um momento que vai gerar uma conexão maior com uma família. Isso, né? Então isso é muito importante, porque faz aquele momento ali ser um momento de prazer, não só para a criança, mas para toda a família, favorecendo assim a conexão entre todos os membros ali. Exatamente. Uma coisa interessante, Raquel, que a gente sempre coloca toda criança as crianças estão tendo obrigações da segunda na terça, né, com várias atividades. Verdade. Que tal, né, para a família ter um momento, um domingo? Vamos ter uma obrigação do domingo, o momento da família. Então eu tenho 15 minutos de uma brincadeira dentro de casa. Que tal plantar? Fazer uma brincadeira de plantar, outro dia brincar de massinhas, outro dia montar um quebra-cabeça. Mas eu dar essa oportunidade aos meus filhos de ter uma vez por semana, 15 minutos, se eu puder 1 hora, se eu puder uma manhã inteira, né? Mas eu sentar no chão, eu brincar. Isso se tornar uma obrigação familiar também é muito interessante. A gente estava conversando antes de começar o programa, inclusive, sobre essa questão da presença de qualidade, né? Que as crianças, elas vão ficando na memória, elas vão criando memórias, lembranças de
quanto tempo meus pais estão comigo? Muitas vezes a gente quer comprar brinquedos caros para compensar essa ausência, ou colocar em muitas atividades, como a gente tem falando aqui. Mas essa é a questão, como você disse, Camila, de criar um tempo, mesmo que seja como uma obrigação, vamos dizer, uma tarefa para ter uma hora com a família. Então ali a gente vai estar junto, vai estar o pai, vai estar a tia, a mãe, o avó, o primo, para poder realmente trazer essa interação com esses brinquedos, né? Trazendo o lúdico para dentro dessa realidade das crianças. Isso é muito importante, não é isso? Doutora, dentro desse universo que você escuta muito dos pais, acredito que um pouco dessa distância, desse distanciamento que as crianças às vezes têm o pai perto, mas ao mesmo tempo ele está presente fisicamente, mas né, não está ali com essa presença de qualidade. Isso. O que é que você escuta no consultório? O que é que a gente pode trazer também de dicas para os pais que estão nos assistindo para essas atividades um pouco mais próximos, de fato, às crianças? Com certeza. Como você falou, o que a gente vê hoje na realidade é que as crianças estão cansadas por conta do dia a dia atarefado, mas os pais também estão cansados por conta do dia a dia deles, né? Então, realmente, às vezes, quando eles chegam em casa, eles estão cansados, né? Mas o que é que a gente sugere? Além de ser uma ótima ideia, essa sugestão que você falou, que é o que eu gosto muito de falar no meu consultório, né? Reserva um tempinho para ter esse momento com seu filho, com sua filha, e até quando tem vários filhos, né? Eu gosto sempre de falar, quem é pai ou mãe dos meus pacientes, eles sabem, eu gosto de falar assim do momento filho único, né? Então, para ter aquele momento, precisa ser todo dia? Não precisa, né, ser muito tempo todos os dias, mas às vezes é ali no trajeto de ir para a escola, de voltar para a escola, é ali no carro rapidinho, então você vai brincando, você vai conversando e transformando o momento que você tem também. E aí a gente aproveita o final de semana, que é quando a gente tem mais tempo ainda. E nesse final de semana, sim, né, você realmente colocar algum tempo ali para o seu filho. E isso sem deixar espaçar tanto tempo. Não precisa ser todo dia, mas é realmente importante que isso faça parte da rotina de toda a família. Perfeito. Camila, tu trouxe aqui várias opções. Eu disse para ela que se eu pudesse, eu já sentava que a gente já pode começar a brincar. Vamos brincar. Né? Aqui, inclusive, eu acho que desperta o lado também do próprio adulto nos pais, o lado da infância, o lado criança, né? E aqui a gente tem várias opções que pode estar aí interagindo. Aqui a gente tem... Como é esse joguinho aqui, Camila? Só pra gente... Esse aqui chama Empilhos Tucanos, né? São várias cartas e vem com um saquinho que a gente pode manter dentro do carro. Então, no trajeto, a gente está fazendo um percurso até a escola, a gente pode estar brincando de parear as cores, de buscar, ver se encontrou dentro do saquinho a cozinha roxa. Então, a gente pode estar variando esses brinquedos de acordo com o local onde a gente está. Com a realidade. Né? Com a realidade, né? E o tempo de brincadeira de cada casa. Então, por exemplo, eu estou em casa, a gente tem ali depois do jantar 5 minutinhos, puxa o quebra-blocos ou terremoto, né? Ele tem vários nomes e coloca do lado. É sempre interessante ter em casa, em alguns espaços de casa, brinquedos dispostos. Você que tem criança em casa, eu acho sempre interessante. Tenha na sala brinquedo, tenha perto do jantar algum espaço com brinquedos, que assim você vai utilizar para aproveitar mais aquele momento com o seu filho. O quebra-blocos, você vai ali, em 10 minutinhos, você joga uma partida com ele. Exatamente. Pronto, você teve um momento, né, muito importante com o seu pequeno. Aqui a gente tem as famosas melecas, os slimes, que as crianças gostam muito, né? Elas amam. As mães amam, as mães nem tanto, a gente luta um pouquinho, mas tá tudo certo, pelo bem das crianças. Pelo bem das crianças. Raquel, lá em casa, eu tenho uma mancha de uma meleca e eu olho e digo assim, meus filhos, eu amo. Marcas de uma da vida, da infância, e olha como verdade. É legal, eles olham e dizem, mãe, a gente vai tentar tirar. Eles tentam, pra eles é o momento de brincar. Até isso se transforma em um momento. Até isso se transforma, exatamente. Mas é interessante, sempre tem o espaço da brincadeira, né? A gente sempre tem aquele espaço, aquele momento que a gente pode brincar. Tem as massinhas, e ali a gente trouxe as massinhas com os moldes, como as crianças gostam, né? Aqui vai colocando, os adultos gostam de brincar de massinha também, né? Ele é muito sensorial, estimula também o toque das mãos, né? E a criatividade da criança. E aqui temos tintas, né? Várias brincadeiras. E aqui um jogo, olha só, esse jogo que a gente pode fazer é a brincadeira de Sudoku, chama Sudoku das cores, né? Que a gente não vai repetir cores na vertical nem na horizontal, ou seja, já tem uma estimulação cognitiva, estimula o raciocínio. A gente pode brincar com duas pessoas, um coloca um pino, o outro coloca o outro pino. Interagir, e aí eu vou trabalhar mundo. A socialização, né? Perfeito. A parceria. Isso que eu ia perguntar agora para a doutora,
que tipo de desenvolvimento, né, do lado cognitivo as crianças conseguem desenvolver através das brincadeiras desse lado lúdico? Perfeito. A gente vê, né, quando a gente pensa em brincadeira, a gente pensa logo no desenvolvimento da criatividade, no desenvolvimento da autonomia. E quando a gente vai pensar nesse jogo aqui, que a Camila está mostrando para a gente do terremoto, então a gente consegue pensar no desenvolvimento cognitivo. É um jogo que você precisa criar uma estratégia, senão o terremoto vai cair. Vai cair. Você precisa ter, além de criar estratégia, você precisa de concentração. Então isso tudo vai estimulando a criança, né? À medida o jogo que você tiver, como a Camila falou, às vezes é com 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente não precisa de tanto tempo, a gente não precisa criar um ideal, mas é importante que isso aconteça. Então, à medida que a gente for variando no brincar, a gente também vai variando nos estímulos e nos benefícios também. E Raquel, esses brinquedos, eles não têm às vezes regras fixas, né? Você guarda esse brinquedo ali na caixinha, tá? E aí depois você vai ver que seu filho fez uma torre enorme, colocando as peças em formas diferentes. Eu tenho 3, né? Então eles ficam os 3 vendo quem consegue fazer a torre maior. E aí quem cai primeiro, aí aquela, né? Aí começa a brincadeira de novo. Então assim, entre eles. São brinquedos que você pode fazer o quê? Você pode fazer aquele brinquedo de efeito dominó, colocando um do lado do outro. Você pode fazer casinhas, castelos e o brincar de terremoto. Então, um brinquedo, ele se transforma em várias possibilidades de brincadeira. Isso é a criatividade do brincar, né? Todos os brinquedos te dão várias possibilidades. Maravilha. E sempre a gente incentivando de verdade as crianças a serem crianças. Não tem como a gente não falar um pouco sobre a questão das telas. Hoje em dia, a gente estava comentando, ela tem brinquedos aqui que é de fácil acesso, que você pode levar na bolsa da criança e tudo, como por exemplo esse que ela mostrou no início, que às vezes você vai para um restaurante, vai para um lugar com a criança, não tem um kids, aí a criança fica inquieta. Então, para que a gente não dê o celular, é legal levar esse tipo de brinquedo, porque ele vai brincar, ele vai se concentrar, vai se distrair e de uma forma mais saudável, né? Exatamente. Agora, falando aqui com vocês duas, com relação, só rapidamente, né, sobre essas telas. As telas, quando a gente fala de televisão, a gente fala de celular, fala de iPad, enfim, todas. Não é só a questão também do contato do visual, mas o conteúdo e o tempo que essas crianças ficam realmente de frente para essas telas. O que vocês diriam aí pra gente que está... os nossos telespectadores, sobre o que é importante tomar cuidado nessa fase. São fases, né? A Camila estava falando do início, né? De quanto tempo que fica lá assistindo, até, vamos dizer, até a fase de 7 anos, que é de onde eu acho que a parte que a criança vem formando, né? É da primeira infância, a primeira infância. Né? Isso. Assim, como a gente estava conversando antes, né? De 0 a 2, realmente, o que se indica é 0 telas. Mas aí a partir de 2 vai aumentando, né? De meia hora, vai aumentando para 1 hora. Mas ainda assim, não tem como a gente criar hoje, a realidade, não tem como a gente criar as crianças dentro de uma bolha, né? Então a gente tem que estar sempre monitorando o conteúdo daquilo que elas estão fazendo ali nas telas, né? Então assim, é no YouTube, vamos colocar no YouTube Kids, né? E a partir disso ver, acompanhar os jogos que elas estão baixando, não deixar muito tempo, né? Agora vamos ali trocar um pouquinho, vamos sair do celular, vamos pegar um jogo, né? E aquilo ainda se transforma num momento com a família, né? Então a criança vai sair daquela tela que ela estava ali sozinha, né? Sendo passivo ali na tela dela e vai se transformar em um agente ativo junto com o pai, junto com a mãe, junto com o irmão, né? E isso transforma o mundo da criança. E é importante a gente trazer, né, sempre a ideia de quanto mais a gente conseguir distanciar o uso dessa criança às telas, quanto mais tempo eu conseguir mantê-la longe das telas, né, é importante. Já fez 2 anos, eu vou colocar minha criança na tela. Então, não, quanto mais tempo eu conseguir, depende de cada família, de cada estrutura familiar, do comportamento de cada família. Por isso é sempre muito difícil a gente dar dicas e dizer como não colocar. Mas dependendo de cada situação familiar e organização familiar, quanto mais tempo você deixar a sua criança longe das telas, mais ela vai ganhar em criatividade, mais ela vai ganhar em atenção, em paciência, né? Mais ela vai ganhar muitos outros fatores que são importantes para o desenvolvimento neurosensório-motor. Gente, olha, criança tem que ser criança e eu acredito que a gente respeitando tudo aquilo que a Camila, que a doutora Maria Paula falou aqui, trazendo a criança para o lado lúdico, para que ela realmente seja criança, não haja aí de uma forma precoce, né? Ela vire um adulto. Hoje já está tudo tão acelerado, né? Então, como vocês disseram, se a gente puder
Claro que cada família tem a sua rotina, tem a sua rede de apoio, mas se a gente puder de fato trazer esse lado lúdico, tenho certeza que essa criança vai ser um adulto ainda mais feliz e aí vai desenvolvendo também muitas funções que vão ser boas para a saúde dela, física, mental, emocional, de forma todo, integral. não é isso? É. Meninas, olha, muito obrigada pela participação de vocês aqui. E aí eu quero complementar aqui para vocês que querem trazer para a vida dos seus pequenos esse mundo lúdico, como aqui está exposto nessa mesa, a brincar, né, que é a loja de brinquedos Adapta Fácil. Eu acredito que o brincar, ele tem essa fórmula para a felicidade e para a alegria de toda a família. Sempre atenta aí em oferecer produtos que estimulem o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças, em todas as idades. E também nos adultos, oferece aí os melhores brinquedos educativos e criativos, além de muitas novidades em pintura e no brincar livre. Todos os brinquedos a brincar, os quais são criteriosamente escolhidos, buscam desenvolver habilidades psicomotoras como raciocínio, coordenação motora, noção de cores, sons, formas, letras e números, além também de desenvolver elementos fundamentais na formação da personalidade, tá bom? Então vamos brincar e vamos estimular os nossos pequenos. E você pode conhecer aí uma das nossas lojas. Nossa loja fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 520, na Sala 4, no bairro Jockey, ou na Avenida Gino Cunha, número 865, Ilhotas, aqui em Teresina. Segue a gente lá no Instagram, @brincar.adaptafácil. E aí a gente envia para todo o Brasil, consultando o frete aí para a sua localidade. Brincar é a loja de brinquedos criativos e educativos. E agora a gente vai passar a nossa vinheta, mas antes eu agradeço vocês aqui, tá bom? Sempre um prazer. Sempre um prazer ter vocês aqui toda semana. Obrigada. Camila trazendo sempre aqui esse mundo maravilhoso do brincar das crianças. Doutora, seja bem-vinda também ao nosso programa. Obrigada, tá Raquel. bom? Obrigada, Camila. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de hoje. Maravilha. Prazer, Então, esse foi o nosso quadro Brincar e Aprender. Roda a vinheta.